Imagine um cenário em que o caos reina sobre a Terra, desastres naturais avassaladores, governos caindo, nações em guerra e uma sensação de que o fim está próximo. Agora, imagine que, em meio a esse caos, existe um grupo de pessoas secretamente protegidas, destinadas a sobreviver e a desempenhar um papel vital nos últimos momentos da humanidade. Esses são os escolhidos. Mas, quem são eles? E o mais importante, será que você está entre eles? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas profecias antigas, explorar as Escrituras e revelar o que a Bíblia realmente diz sobre quem são os escolhidos nos últimos dias. Sinais dos tempos. Estamos vivendo os últimos dias? As Escrituras estão repletas de profecias sobre o fim dos tempos, e muitos estudiosos acreditam que esses sinais já estão se manifestando. As guerras, a fome, os desastres climáticos e a corrupção global parecem se alinhar com o que está previsto na Bíblia. Jesus, em Mateus 24, 6-8, advertiu: "E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores." Esses eventos não são isolados, são apenas o prelúdio de algo muito maior. A Bíblia fala claramente sobre uma sequência de eventos que levará ao fim dos tempos. O Apocalipse de João, no livro de Apocalipse 6, 12 e 17, detalha a abertura dos selos que trarão catástrofes em escala global, e em meio a isso, os escolhidos estarão protegidos. Mas a pergunta permanece: quem são essas pessoas? Como elas serão reconhecidas em meio ao caos global? E o mais importante, há uma forma de saber se você está entre os escolhidos? 2. Quem são os escolhidos na profecia bíblica? Os escolhidos são mencionados em várias passagens da Bíblia, sempre como um grupo seleto, separado para Deus em meio às provações do fim dos tempos. Em Apocalipse 7, 3, 4, lemos sobre os 144.000 selados: "Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de Deus em suas testas." E ouvi o número dos que foram selados: 144.000. Esse número tem gerado inúmeros debates. Será ele literal ou simbólico? Alguns acreditam que os 144.000 representam um número específico de pessoas que serão resgatadas diretamente por Deus durante os últimos dias, enquanto outros enxergam nisso como um símbolo para todos os que mantiveram sua fé inabalável em meio às provações. Seja como for, o que é certo é que esses escolhidos serão protegidos da destruição iminente. A verdadeira questão, porém, é como alguém pode garantir que está entre esses escolhidos. A Bíblia nos dá pistas claras sobre o caráter dos escolhidos, e isso é o que vamos explorar em seguida. 3. As características dos escolhidos. Os escolhidos são descritos como aqueles que permanecem fiéis, mesmo em tempos de grande tribulação e perseguição. Eles são aqueles que não se renderam ao sistema corrupto do mundo e seguiram os mandamentos de Deus. Em Mateus 24:22, Jesus deixa claro que aqueles dias serão abreviados por causa dos escolhidos, indicando que sua presença é essencial para o plano divino. Romanos 8:33 é uma passagem crucial para entender quem são esses eleitos. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, apesar de suas imperfeições, os escolhidos são aqueles que foram justificados por Deus. Eles não são perfeitos, mas foram transformados pela graça divina. Outra passagem que oferece um vislumbre importante é 2 Pedro 1:10, que nos encoraja a fazer firme a nossa vocação e eleição. Isso significa que os escolhidos não são apenas passivos, eles vivem ativamente sua fé e obedecem aos mandamentos divinos, mantendo-se separados dos caminhos corruptos do mundo. Se essa revelação sobre quem são os escolhidos está mexendo com você e você quer mais vídeos como este, deixe seu like agora mesmo. Isso nos ajuda a espalhar essa mensagem e alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. E agora, prepare-se para uma das maiores revelações deste vídeo. 4. O que ainda falta acontecer antes do fim dos tempos? A Bíblia também fala sobre os eventos que ainda precisam ocorrer antes da chegada definitiva do fim dos tempos.
Um dos sinais mais claros e esperados é a vinda do Anticristo, uma figura que enganará o mundo e se oporá diretamente a Deus. Em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, lemos: Ninguém de modo algum vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse filho da perdição será o mestre da enganação, conduzindo as massas ao erro. Além do anticristo, haverá falsos profetas. Mateus 24h24 nos adverte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Isso mostra o nível de engano que será lançado sobre a humanidade, com até mesmo os mais fiéis correndo o risco de serem seduzidos pelas mentiras desses impostores. Outro grande evento a ser aguardado é a tribulação. Daniel 12h01 fala de um tempo de angústia que nunca foi visto antes e que marcará os momentos finais antes da intervenção divina. No entanto, os escolhidos, aqueles selados com o sinal de Deus, serão protegidos dessa devastação. 5. Revelação final. O destino dos escolhidos. Chegamos ao ponto culminante. Quem realmente são os escolhidos e qual é o seu destino final? Em Apocalipse 14, 1-5, vemos a descrição dos 144.000 redimidos. E olhei, e eis o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que tinham o nome dele e o de seu pai escrito nas testas. Esses escolhidos são imaculados, puros, e seguem o Cordeiro, ou seja, Jesus, onde quer que ele vá. Mas a grande revelação aqui é que esses escolhidos não são apenas figuras distantes. Eles podem já estar entre nós. Podem ser pessoas que você conhece, ou até mesmo você. Eles não são escolhidos por mérito próprio, mas pela graça de Deus. Eles são aqueles que permanecem firmes em sua fé, mesmo quando o mundo ao seu redor desmorona. E então, a grande pergunta que fica: você está preparado para ser um dos escolhidos? A escolha está em suas mãos. Se você ficou intrigado com essas revelações e quer saber mais sobre o que realmente acontecerá nos últimos dias, não deixe de assistir ao nosso vídeo anterior sobre os códigos secretos da Bíblia. Clique aqui ao lado e descubra os mistérios que foram escondidos por séculos e que podem mudar a forma como você vê a Bíblia e o mundo ao seu redor. O destino dos escolhidos é um dos mistérios mais profundos da Bíblia. Enquanto o mundo enfrenta uma época de caos e destruição, os escolhidos serão preservados e guiados por Deus para cumprir seu propósito final. O tempo está correndo, e a pergunta que todos devem fazer é: eu estou pronto? Eu sou um dos escolhidos? No silêncio das sombras, é onde os grandes impérios nascem,